Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar um conteúdo fundamental para a interpretação e análise de textos na prova de língua portuguesa do concurso do Instituto Federal Catarinense, as figuras de linguagem e suas relações de sentido na construção do texto, com base nas perspectivas de Evanildo Bechara, Domingos Pascoal Segala e Celso Cunha e Lindley Sintra. As figuras de linguagem são recursos expressivos utilizados para tornar a comunicação mais rica, mais intensa e mais significativa. Elas não são apenas enfeites do texto, como muitos pensam. Na verdade, elas desempenham um papel essencial na construção de sentidos, influenciando a forma como o leitor compreende a mensagem. De acordo com esses gramáticos, as figuras de linguagem podem ser compreendidas como desvios ou usos especiais da linguagem, empregados com finalidade expressiva, estética ou argumentativa. Elas atuam diretamente na interpretação, pois alteram, intensificam ou ampliam o significado das palavras. As figuras de linguagem costumam ser classificadas em 3 grandes grupos: figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de construção ou sintaxe. Vamos começar pelas figuras de palavras, também chamadas de figuras semânticas. A metáfora é uma das mais importantes. Ela consiste na comparação implícita entre 2 elementos, sem o uso de conectivos comparativos. Por exemplo, ao dizer ele é uma fera, não estamos afirmando literalmente que a pessoa é um animal, mas atribuindo a ela características como força ou agressividade. A metáfora exige interpretação, pois seu sentido não é literal. A comparação, também chamada de símile, é semelhante à metáfora, mas utiliza conectivos como, tal qual, assim como. Por exemplo, rápido como um raio. A metonímia ocorre quando uma palavra é substituída por outra com a qual mantém uma relação de proximidade ou associação. Por exemplo, Li Machado de Assis, em que o autor representa sua obra. A catacrese é o uso de uma palavra por falta de um termo específico. Exemplos comuns são pé da mesa ou braço da cadeira. Nesse caso, não há intenção figurada, mas sim uma adaptação da linguagem. A sinestesia é a mistura de sensações de diferentes sentidos, como em voz doce ou cheiro forte. Ela contribui para tornar o texto mais sensorial e expressivo. Agora vamos às figuras de pensamento. A hipérbole é o exagero intencional, utilizado para enfatizar uma ideia. Por exemplo, estou morrendo de fome. A eufemismo consiste em suavizar uma expressão considerada dura ou desagradável. Por exemplo, dizer ele partiu em vez de ele morreu. A ironia ocorre quando se diz o contrário do que se quer expressar, geralmente com intenção crítica ou humorística. A interpretação da ironia depende do contexto. A personificação, ou prosopopeia, atribui características humanas a seres inanimados ou abstratos. Por exemplo, o vento sussurrava. A antítese é a aproximação de ideias opostas, como em amor e ódio. O paradoxo, por sua vez, vai além da antítese, apresentando uma ideia aparentemente contraditória, mas que revela um sentido profundo, como em quanto mais sei que nada sei. Agora vamos às figuras de construção ou sintaxe. A elipse é a omissão de um termo que pode ser facilmente identificado pelo contexto. Por exemplo, na sala, apenas silêncio, em que se omite o verbo. A zeugma é um tipo de elipse em que o termo omitido já foi mencionado anteriormente. O pleonasmo é a repetição de uma ideia para reforço expressivo, como em subir para cima. A anáfora é a repetição de palavras ou expressões no início de frases ou versos, criando o efeito de ritmo e ênfase. O polissíndeto é a repetição de conectivos, geralmente a conjunção e, para intensificar o discurso. O assíndeto é a ausência de conectivos, tornando o texto mais rápido e dinâmico. Segundo Bechara, Segala e Cunha e Sintra, essas figuras não devem ser analisadas isoladamente, mas dentro do contexto textual. Elas contribuem para a construção de sentidos, para a organização do discurso e para a intenção comunicativa do autor. Em provas, é comum que a banca explore as figuras de linguagem não apenas para identificá-las, mas para analisar seus efeitos de sentido. Ou seja, o mais importante não é apenas saber o nome da figura, mas entender o que ela produz no texto. Por exemplo, uma metáfora pode tornar a linguagem mais expressiva.
A ironia pode indicar crítica. A hipérbole pode reforçar uma ideia. A escolha da figura está diretamente ligada à intenção do autor. Uma estratégia importante é sempre perguntar: por que o autor utilizou essa expressão? Qual efeito ela produz no texto? Ela intensifica, suaviza, critica, emociona. Essas perguntas ajudam a compreender a função da figura de linguagem na construção do sentido. Além disso, é importante lembrar que as figuras de linguagem são muito comuns em textos literários, publicitários e até em textos jornalísticos, especialmente em títulos e manchetes. Em resumo, as figuras de linguagem são recursos fundamentais para a expressividade e para a construção de sentidos no texto. Dominar esse conteúdo, à luz das perspectivas de Bechara, Segala e Cunha e Sintra, é essencial para interpretar textos com profundidade e precisão. Continue acompanhando nossas aulas para avançar ainda mais na sua preparação para o concurso do Instituto Federal Catarinense. Bons estudos e foco total na sua aprovação.